Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação da multiplicação dos pães. Depois que Jesus alimentou 5.000 homens, agora ele caminha sobre as águas. No entanto, existe um significado místico para este acontecimento histórico. Veja só, entenda bem. Eu não estou questionando se, por acaso, historicamente, Jesus caminhou sobre as águas. Ora, está nos Evangelhos, ele de fato caminhou. Agora, Jesus não faz milagres sem que estes milagres tenham um significado para nós. E os santos padres, os santos doutores da Igreja sempre encontram, atrás do sentido literal, histórico, dos acontecimentos, algo que Deus está nos falando, algo de místico, algo de superior, de sobrenatural. E aqui, nesse episódio, nós temos uma espécie de história da Igreja em miniatura. Ou seja, Jesus multiplica os pães, nos dá a Eucaristia. Mas uma vez que Ele nos dá a Eucaristia, os discípulos sobem à barca e Jesus permanece na terra. Isso simboliza misticamente a ascensão de Nosso Senhor. Ou seja, Jesus, encerrados os seus dias aqui na terra, agora inicia o tempo da Igreja. Mas esse tempo da Igreja, em que Jesus está no céu, aqui no caso no episódio do Evangelho, está na terra, enquanto nós estamos aqui neste mundo, no caso aqui do Evangelho, estamos remando na barca, nesse tempo da Igreja existe tribulação, existe perseguição, existe sofrimento. E no meio desta realidade, os discípulos se veem tentados. E tentados, exatamente em primeiríssimo lugar, tentados pelo desamparo. Sentir que Jesus não está tomando conta deles. Vejam o que diz o Evangelho especificamente. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Essa é a história da Igreja. Ou seja, quantas e quantas vezes você, bom católico, cristão, ao ver que, ao abrir as páginas dos noticiários, ao ouvir as notícias, você só tem notícia ruim. Parece que tudo que podia dar errado, vai dar errado. Essa é a ideia, a sensação. E os discípulos ficam cansados de remar, porque o vento era contrário. E aí o que acontece? Então, pelas 3 da madrugada. Por que 3 da madrugada? 3 da madrugada é o horário, mais ou menos, em que até os vigias já estão bem pesados com sono. É interessante isso porque existe, inclusive, hoje, no século XXI, estudos científicos que mostram que até pessoas com bastante habilidade de ficar acordados durante a noite, como vigias, caminhoneiros, motoristas, etc., existe aquele momento ali de 3 para as 4 da madrugada que realmente eles não estão 100% na atenção. A coisa parece que realmente é um momento crítico. Pois bem, nesse momento, quando os discípulos olham e veem Jesus andando sobre o mar. Jesus passou na frente deles e começa a andar sobre o mar. Aqui é Deus Salvador que se apresenta. Mas a primeira reação que eles têm é de terror, é de pavor, é de medo. E é interessante nós fazermos nosso exame de consciência se muitas vezes os medos que nós temos não são exatamente medos daquilo que, no fundo, é uma visita de Deus que nós não estamos enxergando, que nós não estamos reconhecendo, que nós não estamos percebendo. E Jesus, então, logo nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Vamos ouvir esta voz nos acontecimentos da nossa vida, sabendo que Jesus está conosco. Sobretudo na Eucaristia. Por mais que os acontecimentos da sua vida estejam de cabeça para baixo e você esteja sofrendo,
É Ele quem repete que Ele está conosco. Coragem, sou eu. Eu sou, eu estou convosco, eu sou. Não tenhais medo. E exatamente essa é a única cura do medo. É interessante nós notarmos que, por mais que a medicina moderna tenha evoluído, os psiquiatras não conseguiram até hoje um medicamento para o medo propriamente. Eles fazem medicamentos para outras coisas, para diminuir a ansiedade, né, para melhorar a questão do humor, etc, etc. Mas um medicamento próprio que atue sobre o medo não existe. Porque a cura do medo é uma presença que está lá comigo. E esta presença, o remédio não dá. Mas a fé em Jesus nos garante a sua presença. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mês de férias nós temos uma surpresa para você. Um curso especial sobre São José. Não podia deixar de ser, né? Nós estamos no ano de São José e nós precisamos conhecer melhor Ele, que é o nosso padroeiro, o nosso protetor celeste. No mundo onde nós estamos precisando mais do que nunca de alguém que esteja conosco e nos proteja, qual é o papel de São José na nossa vida? Para saber mais a respeito do curso, clica aí no link que está na descrição do vídeo e venha conosco conhecer São José.